maneira respeitosa aí do seu lado. Põe a mão no ombro do seu irmão de maneira respeitosa e educada, que você é filho, príncipe. Você é príncipe e princesa de Jeová. Então, como príncipe educado do céu, põe a mão no lado do ombro do seu irmão, da sua irmã, e olha para os olhinhos verdes, azuis dela, castanhos, e canta para ela assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vai. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Mateus capítulo 15 e o versículo de número 21. Repita comigo assim: Mateus 15, 21. Hoje eu não vou colher testemunho. Quem tem, eu sei que tem pessoas aqui que querem dar o testemunho. Na semana que vem eu colho o seu testemunho, e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Mateus capítulo 15 e o versículo de número 21. Quem já achou, diga: eu achei. Maravilha. Qualquer coisa você pode acompanhar aqui também no telão. Está escrito assim: eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração hoje. Está escrito assim, olha só: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cirofenícia, ou uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ou seja, havia sobre a filha desta mulher, desta mãe, um verdadeiro ninho de demônios. Endemoninhada, ninho de demônios. Mas ele não respondeu palavra. Mas Jesus não respondeu palavra. Ou seja, Jesus, ele ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, manda essa mulher embora, porque vem ela aí gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos seus senhores. Então ele respondeu. Então respondeu Jesus e disse-lhe:
Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. O título desta mensagem é: como lidar com o silêncio de Deus. Como lidar com o silêncio de Deus. Só vocês. Só as mulheres. Só os homens. Homens e mulheres. Como lidar com o silêncio de Deus? Jesus, ele está indo para os territórios, como está escrito aqui, de Tiro e Sidom. Isso significa sair do país. É como se a gente saísse aqui do Brasil e entrasse lá na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile. É sair do país. Jesus, ele estava saindo do país, entrando em outro país. E era comum chamar os gentios de cachorrinhos, de cães. Era um povo estrangeiro que não tinham ainda um encontro, o conhecimento acerca do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Jesus atravessa a fronteira com os discípulos, eu posso chamá-los de aspirantes, aqueles que estavam almejando o episcopado, o apostolado. Eram os alunos de Jesus, eles estavam principiando, eram novatos no ministério de Jesus, e eles ainda não tinham entendido bem não tinham atinado ainda acerca do ministério, do chamado de Jesus, a obra de Deus. Eles entram nas regiões de Tiro e Sidom, e quando eles entram lá, uma mulher estrangeira, uma mulher cirofenícia, vem gritando. Literalmente falando, ela vem gritando. É latente os gritos desta mulher. E ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem. Ela vem gritando. E Jesus andando e em silêncio. Andando e em silêncio. Os gritos são tão latentes que isto incomoda os discípulos. Eles ainda não tinham atinado para o chamado, o ministério de Jesus. Que Jesus veio para os desesperados. Jesus, ele veio para aqueles que estão sofrendo, os sofridos, os desenganados, os desesperançados. Jesus, ele veio salvar o que estava perdido.
eles não entendiam isso ainda. E eles, ao invés de se aproximar desta mulher e ajudar esta mulher a se aproximar ainda mais de Jesus, eles vão aos pés de Jesus e, ao invés de interceder por esta mulher, eles vão dizer para Jesus o seguinte: Senhor, essa mulher aí vem gritando atrás da gente. Por que o Senhor não despede essa mulher? Os gritos dessa mulher estão ensurdecedores. Despede essa mulher, porque eu não aguento mais ouvir os gritos desta mulher atrás de nós. Os gritos. Despede. Eles ainda não tinham entendido. Aos gritos de socorro daquela mulher, Jesus permaneceu em. Quando os discípulos pedem para Jesus despedir aquela mulher, ele vai dar uma resposta. E qual é a resposta? Eu não vim. Ele vai dizer aqui no versículo de número 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, ou melhor, no versículo de número 21, a seguir vai dizer: e eis que a mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé, rogaram dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Aí ele responde, versículo 24, e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus quis dizer com isto? Jesus, ele estava tentando esclarecer para aquela mulher, preste atenção nisso. Jesus estava tentando esclarecer para aquela mulher que ela não era a prioridade dele. Tem alguém aí? Jesus estava deixando claro para aquela mulher que ela não era a prioridade dele. Você está entendendo? Eu vou repetir. Jesus estava deixando bem claro para aquela mulher que aquela mulher, o sofrimento dela, a filha, tudo englobando a sua vida, não era a prioridade dele. Ele estava deixando claro para aquela mulher que a prioridade dele era que os judeus o reconhecessem e o aceitassem como Messias primeiro, mas eles não o quiseram. A mulher, aproveitando a oportunidade, como quem diz: se eles não querem aceitar o Senhor como Messias e receber o Senhor como Messias, eu quero. Ela vai dizer: se eu não sou a sua prioridade, eu quero dizer que o Senhor para mim é prioridade. Eu não sou prioridade para o Senhor. Eu entendo que o Senhor quer que os judeus, a casa de Israel, o reconheçam como Senhor, Messias, mas eles não querem. Mas eu quero dizer que eu quero o Senhor. Eu entendo que a minha situação, o quadro,
A minha senha não é a primeira e eu não sou a primeira da fila. Nas tuas prioridades, Senhor. E ela vai demonstrar isto como? No versículo a seguir vai dizer o quê? Que depois que Jesus vai dizer para ela, você não é a minha prioridade. O que ela faz? Ela faz o quê? Ela bate o joelho no chão. E ela adora. Repita comigo assim, ela bate os joelhos no chão. E ela passa a adorar ao Senhor. Como lidar com o silêncio de Deus? Jesus está em silêncio. E quando responde dizendo, você não é minha prioridade. Mesmo ela recebendo esta negativa, mesmo ela entendendo que não é a primeira da fila, mesmo ela entendendo que a senha dela não é a primeira a ser chamada, mesmo ela entendendo que não é a prioridade dele, ela bate o joelho e adora. E na medida em que ela está adorando, Jesus vai dizer mais. Ela está adorando e Jesus vai dizer, não é bom também pegar o pão dos filhos na mesa e lançar para os cachorros. O que fazer mediante ao silêncio de Deus e a essas negativas? Ela vai dizer, sim, Senhor, eu entendo. Eu entendo que eu não sou tua prioridade. Eu entendo que eu não sou a primeira da fila. Eu entendo que a minha senha não é a número 1. Mas eu te adoro mesmo assim. E eu quero dizer mais para o Senhor. Eu também entendo que não é certo pegar o pão da mesa que é dos filhos e lançar para os cachorros. Mas eu quero dizer para o Senhor também que os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe aqueles farelos? Sabe quando você está fazendo o seu café da manhã, a sua refeição, o seu almoço, não fica aqueles farelinhos em volta do prato? Acaba sempre caindo uns farelinhos, sim ou não? Aquilo ali. É aquilo ali, os farelinhos. Aqueles grãozinhos de arroz que caem, aquelas casquinhas de pão que caem assim ao redor do prato, a mesa, aqueles farelinhos. Ela está dizendo, Senhor, os farelinhos para mim é o suficiente. Os farelinhos para mim, as migalhas para mim é o suficiente. Migalhas que fazem milagres. Migalhas que fazem milagres. Só vocês. Mais uma vez, vamos lá. Outra vez, mais forte. Jesus então vai olhar para aquela mulher, cujos discípulos queriam que ele a despedisse, ou seja, mandasse aquela mulher embora. Mas uma mulher, mesmo diante do silêncio, das negativas, tendo sido chamada de cachorro, ela vai dobrar os joelhos e vai adorar a Deus. Ela vai dizer, as migalhas servem, porque eu tenho cachorrinho lá em casa e ele fica todo feliz quando eu jogo as migalhinhas para ele comer.
Tira isto, Senhor. Socorre-me. Eu deixei um problemão lá dentro da minha casa. Minha filha está endemoniada. Eu entendo que eu não sou tua prioridade, mas eu quero dizer que eu quero te adorar por toda a minha vida. Esta mulher, ela nos ensina muito. Pergunte por quê? Primeiro, essa mulher tinha tudo para se tornar uma hater. Ou seja, uma mulher cheia de ódio. Sim ou não? Uma hater de primeira. Se fosse nos dias de hoje, essa mulher teria se transformado numa verdadeira hater, levantado uma bandeira, dizendo: mulheres, Ciro Finícia assim, esse Jesus não. Olha como que ele me tratou. Fui em busca de socorro e olha do que ele me chamou. Fui buscá-lo e ele em silêncio. E olha a resposta que ele me deu. Que eu não sou prioridade dele. Que eu sou uma cachorrinha. Essa mulher tinha tudo para se tornar uma hater. Mas ao contrário disso, ela preferiu adorar. Eu quero dizer para você, olhando nos teus olhos, olha para mim. Como que está a sua vida? Responda aí dentro de você. A tua família está do jeito que você gostaria que estivesse agora? A sua vida está do jeito que você gostaria que estivesse agora? O seu casamento está do jeito que você gostaria que estivesse agora? A sua vida financeira está do jeito que você gostaria que estivesse agora? Os seus filhos, os nossos filhos, estão do jeitinho que a gente gostaria que estivesse agora? As nossas filhas, os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa vida de um modo geral, está do jeitinho que você gostaria que estivesse agora? Se a tua resposta for não, não está. Os meus filhos não estão do jeito que eu gostaria que estivesse agora. O meu casamento, a minha vida de um modo geral não está do jeito que eu gostaria que estivesse agora. Se a tua resposta for não, o Senhor está te convidando hoje. O Senhor está te convidando hoje para você parar de encher sua timeline de murmuração, de preocupação, ou seja, para parar de encher esta linha de tempo de preocupações, de murmurações, de reclamações, dobrar os teus joelhos e adorar mais, adorar mais, adorar mais, adorar mais, adorar mais. Esvazia essa timeline da tua vida. O Senhor está mandando te dizer aqui hoje: pare de encher esta timeline de murmurações, de preocupações, e passe a adorar e glorificar o nome do Senhor. Olhe para alguém e diga para ele assim: para de encher esta linha do tempo de murmurações, de reclamações, de murmurações, de reclamações, e passe a adorar mais. Esta mulher está com problema em casa, porque a filha não está do jeito que ela gostaria que estivesse naquele momento. O problemão está lá na casa dela.
Ela agora enfrenta a negativa dos discípulos, ela enfrenta o silêncio de Jesus, ela enfrenta agora as palavras que Jesus está liberando, e mesmo diante do problemão em casa, a negativa dos discípulos, o silêncio de Jesus, tendo chamada de cachorrinha, sabendo que não era prioridade, nem a primeira da fila, e nem a senha de número 1, ela abate o joelho e adora. Eu vou falar. Qual é o seu comportamento? Como é o seu comportamento diante do silêncio de Jesus? Qual é o seu comportamento diante das negativas da vida? Qual é o seu comportamento diante das situações adversas que você está enfrentando, cujo você não gostaria que estivesse passando por aquilo que você está passando, não está do jeito que você gostaria que estivesse? Qual é o seu comportamento? Olhe para alguém e pergunte para ele assim: qual é o seu comportamento? Encher a timeline de murmuração? O Senhor está dizendo: para de encher essa linha do tempo e encha ela de adoração. Adore mais, glorifique mais, magnifique mais, ame mais, louve mais. Jesus vai olhar para aquela mulher e vai dizer: ó, só vocês. Mais uma bem, um ó com eco. Meia hora de ó. Mulher, a tua filha está sã. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto ela está adorando, o Senhor está restaurando a sua filha. Os discípulos mandando ela calar a boca, Jesus está curando. Jesus dizendo: vai embora, e Jesus está curando. Jesus mesmo dizendo: você não é prioridade, mas ela disse: não tem problema, eu vou adorar. O comportamento desta mulher nos chama a atenção. Diferente dos dias de hoje, onde nós temos tido, infelizmente, lamentavelmente falando, um monte de crente Nutella. Diga comigo assim: um monte de crente Nutella. Diga assim: que não suporta o silêncio, os problemas, as adversidades. Diga comigo assim: começam a encher a timeline de murmurações, reclamações, de ódio, ressentimentos, ao invés de adorar. Qual é o seu comportamento? Posso fazer uma pergunta? Agora você pode responder levantando a mãozinha, tá? E eu também levanto a minha também. Sou o primeiro a levantar a minha. Quem é que pode dizer assim: meu querido Anderson, a minha vida, a minha família, várias situações na minha vida não estão do jeito que eu gostaria que estivesse. Ó meu pé aqui também, ó. Levanta a mão, deixa eu ver. Eu posso dizer por mim: a igreja não está do jeito que eu gostaria que tivesse.
espiritualmente falando, família também. Eu estou junto contigo. Não está do jeito que eu gostaria que tivesse, mas o meu comportamento não vai ser de murmuração, não. O meu comportamento não vai ser de reclamações, não. O meu comportamento não vai ser um comportamento de um hater, não. O meu comportamento sempre será um comportamento de adorador. Independentemente da situação, mesmo que não esteja do jeito que eu queria que estivesse agora, eu prefiro me comportar adorando e glorificando o nome do Senhor. Segundo, os discípulos estão querendo que Jesus despede essa mulher, sim ou não? Ele despede? Não, porque eles ainda não tinham atinado para isso. Os discípulos estavam se comportando como, eu não sei se isso existe hoje em dia, o que eu vou falar aqui, inspetores de qualidade, de espiritualidade da vida alheia. Toda igreja existe os inspetores de qualidade da vida espiritual da vida alheia. Sim ou não? Do tipo, essa mulher vem gritando. Quem é essa mulher? É aqueles inspetores que dizem assim: aquele é espiritual, aquele não é. São, sabe, os juízes. Os juízes. O único que conhece a sua vida espiritual tem um nome, só ele sabe. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só ele. Às vezes você vê um quietinho no cantinho lá, e não é porque ele ou a vida espiritual dele está arruinada, destruída. Quem somos nós? Não somos juízes. Olhe para alguém do lado e diga assim: nós não somos juízes. Diga: Jesus não chamou a gente para ser juiz. Diga assim: nem inspetores de qualidade. Aquele é espiritual, aquele não é, aquele é, aquele não é, aquele é, aquele não é, aquele é, aquele lá não é não, aquele é inspetores de qualidade de vida espiritual dos outros. Vá cuidar da tua espiritual, aleluia. Tem alguém comigo nesta palavra? Bota a mão na cintura e diga para o irmão do lado assim: vá cuidar da sua vida, vai. Diga para ele assim: vá cuidar da sua vida espiritual. Jesus não te chamou para ser inspetor de qualidade de vida espiritual de ninguém. E é por esta razão que Jesus não manda a mulher embora. Ele apenas vai dizer: não é minha prioridade. Ele não está dizendo que não vai fazer. Eu quero dizer para você que é o último da fila. Talvez a sua senha não foi chamada ainda. Adore. Ah, eu sou o último da fila. Adore. A minha senha ainda não foi chamada. Adore. Ah, mas as negativas da vida. Continue adorando. Ah, estão me desprezando, estão querendo que eu vá embora. Continue adorando e glorificando o nome do Senhor. O seu milagre vai chegar. E quer saber de uma? Levante a mão para receber. Quando você chegar na tua casa hoje,
a bênção de Deus já vai estar lá em o nome do Senhor Jesus. Quando você levantar amanhã cedinho querendo Deus, quando você chegar no teu trabalho, vai ter uma surpresa de Deus lá, te esperando em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra dá um grito de glória e aplauda Jesus bem forte nesta manhã. Agarre no ombro de alguém, dá uma sacudida nele, diga assim: em nome de Jesus. Diga mais forte: em nome de Jesus. Independentemente de qualquer situação, a sua vida não está do jeito que você gostaria que estivesse agora. Diga assim: mas o nosso comportamento deve ser como desta mulher cananeia, Sírio-Fenícia. Diga: ela adorou. A filha endemoniada, mas ela adorou. Negativas, mas ela adorou. Silêncio, mas ela adorou. Chamada de cachorrinha, mas ela adorou. Diga: ela adorou. Ela adorou. Ela adorou. Ela aproveitou a oportunidade. O comportamento desta mulher foi adorar. Sacode o irmão e diga assim: esse é o nosso comportamento, é adorar, independentemente de qualquer situação. Alguém para dar glória, alguém para dar glória. Levanta a mão, 30 segundos de glória a Deus, aleluia. Isso, solta a voz, crente, faz barulho, faz barulho. Faz barulho, seu Sidney, faz barulho. 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Deus está operando enquanto você adora. Enquanto você adora, Jesus está adorando. Talvez é o último da fila. Talvez a senha não foi chamada. Talvez você ainda não foi chamado. Talvez ainda você não foi requisitado. Mas o Senhor está dizendo: adora, adora, adora que vai chegar. Adora que vai chegar o milagre. Talvez você não foi chamado para aquele emprego, para aquela empresa, para aquele trabalho. Talvez ainda você não foi requisitado. Você não recebeu o telefonema ainda. Você não recebeu o e-mail. O banco não te chamou ainda. Talvez não te chamaram. A senha é a última. O Senhor está dizendo: continue adorando. Adore, adore, adore. Continue adorando. Não importa. Não importa se é o último, se é o primeiro. Continue adorando. Quando você adora, o milagre chega. Quando você adora, Deus quebranta. Quando você adora, a porta se abre. Quando você adora, os grilhões são quebrados. Quando você adora, o Senhor derrama bênçãos. Quando você adora, você glorifica, você exalta. E Deus vai derramando, Deus vai derramando. Deus vai derramando, aleluia. Quem recebe esta palavra, dá um glória a Deus. E você pode aplaudir a Jesus bem forte, igreja. Fique de pé onde você está. Se você pode, dê um abraço em alguém e diga para ele: independentemente, continue adorando. Diga para ele: mesmo que você não seja prioridade, continue adorando. Continue adorando. Posso fazer uma pergunta? Seja sincero, gente. Às vezes a gente enche a nossa timeline de tanta murmuração, sim ou não? Quem vai juntar tudo e apertar a tecla delete da lixeira? Levante a mão. Vai esvaziar. Não basta esvaziar a linha do tempo, tem que esvaziar a lixeira também. Esvazia a lixeira. E declare para o Senhor hoje: Senhor, a minha linha do tempo vai ser de adoração.
a minha linha do tempo vai ser de adoração, Senhor. Eu sei que não está do jeito que eu gostaria que tivesse, mas eu quero adorar. Eu sei que eu não sou a prioridade, mas eu vou adorar. Eu sei que eu não sou, a minha senha não é o número mais, eu vou continuar adorando, não importa. O Senhor me chamou para ser adorador. O Senhor me chamou para adorar, independentemente das circunstâncias, das situações que eu esteja vivendo na minha vida, Senhor. Eu estou como o salmista Davi: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tires de mim o teu espírito, porque eu quero ser um adorador de verdade. Davi, mesmo quando perdeu tudo, ele continuou o quê? Continuou adorando. Esta mulher, com a situação em casa, continuou o quê? Mesmo com o silêncio de Jesus, ela continuou o quê? Mesmo os discípulos se levantando contra ela, ela continuou o quê? Mesmo tendo sido chamada de cachorrinha, ela continuou o quê? Mesmo sabendo que não era prioridade, ela continuou o quê, igreja? Recebeu a bênção. Imagine os discípulos agora, eles começando a atinar para o ministério de Jesus. Jesus veio para os desesperados. Veio por mim, por você. Toma posse e seja um adorador de verdade. Entreguei.